Boa noite, boa noite. Vamos falar hoje sobre relacionamento. Tô aguardando a minha convidada Miriam entrar para a gente começar a falar sobre esse tema relacionamento. Oi, boa noite, tudo bem? Oi, Miriam. A Miriam já chegou, já me mandou uma solicitação aqui aceitando. E hoje a gente vai falar sobre relacionamento, né? Dando seguimento nessa live sobre a Semana da Mulher, falando um pouco de constelação familiar. E ela chegou, a Miriam. Oi, Miriam, boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem? Como você tá? Como você tá linda? Obrigada, você também. Mudou o cabelo? Gostou? Amei. A gente dá uma elevada Repaginada. na. E aí, como é que você tá? Boa noite para todos. É um prazer muito grande estar aqui. Eu estou muito feliz e é muito bom estar junto com você, que é muito querida, e é uma alegria para mim ter sido convidada para participar junto com você nesse momento assim tão legal, né? De E nós que somos mulheres sabemos bem, né, o que é ser mulher, a luta e quanto que a gente pode vencer, né? A gente não só luta, a É, gente vence. E é isso que vale a exatamente. pena. E hoje a gente vai falar de relacionamento e não tinha uma pessoa mais indicada para falar de relacionamento do que a Miriam, né? Que tem uma história de vida que eu conheço, porque eu já li o livro dela, então eu sou Pois muito fã é, dela. E eu gostaria que você se eu sou muito apresentasse, fã Miriam. disso. Eu queria que você se É, apresentasse. bom, eu sou a Miriam Lousada da Silveira. Se quiserem me seguir no Insta, é esse nome, no Insta, no Face, no YouTube. E eu escrevi um livro. Depois de ter passado por uma diversidade muito grande, eu descobri a felicidade, né? Aí, Ana, obrigada, linda. Eu descobri a felicidade no momento mais difícil da minha vida. É meio controverso, né? Porque normalmente a gente descobre a felicidade nos momentos mais felizes. E eu fui descobrindo na dificuldade o quanto eu sou feliz. E hoje eu posso dizer, eu sou muito feliz. Graças a Deus, graças a todo aprendizado, graças à mudança que eu tive, né? Primeiro, eu aprender a me relacionar comigo. Depois, com o meu Uhum, esposo. Depois, com a minha sim, história. E é, automaticamente a minha relação ficou muito boa com a minha família. Então, o relacionamento vai muito além do relacionamento a dois, né? E a pessoa com quem primeiro a gente tem que aprender a se relacionar é com a gente mesmo. E esse é exatamente. o relacionamento mais difícil, né? É o se Uhum, relacionar consigo mesmo. E quando a gente aprende a fazer isso, aí a gente consegue se relacionar com qualquer um. E aí a exatamente. relação se torna. E hoje a gente vai falar sobre relacionamento, né? Que envolve tudo isso, né? Não só o Exatamente. quando a gente fala de relacionamento, as pessoas têm a impressão que a gente só vai falar de relacionamento amoroso, mas esse relacionamento com a gente é muito importante. Porque a maioria das pessoas, elas falam, eu quero alguém para me completar, né? E esse pensamento, boa noite, Stella. E esse pensamento de buscar o outro para se completar é um pensamento que causa muita frustração nos relacionamentos, né? Porque o outro vem a Exatamente. somar com o que você já é. Eu até hoje falando com uma pessoa, né? A gente estava tomando café à tarde e eu disse isso, né?
Você não é metade de nada nem de ninguém. Você é uma pessoa inteira. E enquanto a gente acreditar que a gente está buscando a nossa outra metade, nós só vamos nos frustrar. Porque a gente só está pronta para um relacionamento quando você estiver inteiro. Quando você estiver preenchido internamente, inteiramente, aí você vai transbordar para o outro. E isso que é o mais importante, aprender a transbordar, não a depender do amor e da atenção do outro. Quando você está inteira, você não depende da atração, você não depende da atenção, você não depende da companhia. O outro não te completa, o outro, ele compartilha com você. E quando a gente entende isso, que o outro vem para compartilhar e não para completar, aí a relação se sustenta e a relação é para sempre. Porque não tem mais dependência. Você fica pelo prazer de ficar, não pela necessidade de estar. E aí que a vida muda. Mas foi difícil eu aprender tudo isso, né? Teve um processo muito grande, porque eu tive por muito tempo, eu vivia a dependência emocional. Isso causou muito dano na minha vida. Então, a gente aprender a se encher sem depender. Sim. Fala um pouquinho da sua história, Miriam. Como que você, né? Você é consteladora familiar também, né? Você é empresária. E como que foi, assim, esse processo seu, né? Porque, assim, eu imagino, né? Eu conheço a sua história e a sua história também, eu passei por partes muito semelhantes. Eu acredito que toda mulher passa por isso, né? De querer mudar o outro, né? A gente, muitas vezes, conforme a nossa bagagem, tudo que a gente viveu lá atrás com os nossos pais, a gente busca alguém muito semelhante, né, ao pai ou à mãe, e a gente acaba tendo a ilusão que a gente vai mudar essa pessoa, né? E isso gera uma frustração, porque ninguém consegue mudar ninguém. A gente só pode mudar uma pessoa nesse mundo. A única pessoa que a gente consegue mudar é a gente mesmo. Essa a gente pode mudar. E moldar do jeito que E, consequentemente, quando a gente faz isso, acaba essa mudança acaba acontecendo em outras pessoas que estão ao nosso redor, né? Quando a gente muda, quando a gente para de esperar. Quando você muda, automaticamente tudo ao seu redor muda também. Se você muda de uma forma positiva, automaticamente todo o teu entorno cresce positivamente. Se você muda de forma negativa, automaticamente você dispersa. Então, a única pessoa que a gente pode moldar e mudar somos nós. Cada um é aquilo que ele pode ser. E não somos nós que temos poder, por mais que você tente, por mais que você fale, por mais que você exija, por mais que até você chantageie. Você não vai conseguir mudar ninguém. Porque cada um é aquilo que ele é. E ele só vai mudar quando ele decidir, por conta dele, a fazer uma mudança na vida dele. E o mais difícil é a gente entender isso. Nós somos limitados. Não temos poder para mudar ninguém. Então, se você está vivendo um relacionamento no qual você não concorda com coisas que o seu parceiro, sua parceira faz, e você fala que você vai mudar ele, pode parar. Porque você não vai. Por mais que você tente, por mais que você estude, por mais que você queira, você não vai. Porque ele tem uma história, a história dele. A única coisa que você pode fazer é mudar o seu olhar. E a partir daí, as coisas vão se modificar, não porque você mudou ele, mas porque o outro
responde de acordo com aquilo que você oferece. Se você convive com uma pessoa que não aceita cobrança, e você cobra o tempo inteiro, achando que por conta da sua cobrança ele vai mudar, não vai, vai criar mais problema, vai criar mais desordem. Tá travando, né? Ela travou a tela. Ah, agora, mas você estava me ouvindo? Eu tava, depois parou, deu uma travada. Percebi porque aparecia assim um círculozinho em volta da sua imagem. Falei, deve ter travado. Vamos esperar um pouquinho. E aí, Mas voltou? aqui tá normal. E falando, né, de relacionamento, a gente, assim, a minha experiência, né? Eu sou casada. Eu disse meu nome, falei como é que são como é que você me encontra nas redes sociais, mas eu sou casada há 42 anos. E tenho 3 filhos, né? Tive 4 e um não nascido, mas eu tenho 3 filhos, 4 netos, na verdade 5, um também não nascido, mas a minha família, assim, é grande, né? E a gente, até o problema da Covid é muito sério, porque a gente não, todo domingo, quem passa na rua pensa que a gente está fazendo festa, porque os meus filhos vêm fazer visita, e uma casa onde tem 3 filhos e casados com filhos, não tem como, né? A gente se reúne a 11, 12 pessoas em volta da mesa. Isso quando meu pai e minha mãe não estão presentes. Mas sim, eu tenho uma família grande e durante 40 anos, 40 não, 39 anos do meu casamento, eu tentei mudar meu marido. Porque eu achava, eu amava, sempre amei muito meu marido. E ele também me amava. Mas eu criei um padrão, porque eu achava que as pessoas tinham que ser dentro do padrão e ele não se encaixava. E como ele não se encaixava no padrão, eu cobrava muito além daquilo que ele podia oferecer. E como por ele não ter como oferecer aquilo que eu cobrava, ele precisava de uma válvula de escape. E ele tinha um monte de emaranhados que vinha na história da vida dele e ele se tornou alcoolista. Então, quando eu casei, ele não tinha problema com álcool, mas ele passou a ter. E eu não aceitava meu marido com a limitação dele. E assim a gente viveu muito mal por muitos anos, inclusive com separação, né? Mas a gente tinha um amor tão grande um pelo outro que não adiantava a gente separar, a gente acabava voltando porque a separação era por conta do problema da doença dele e eu não conseguia enxergar. Isso eu não conseguia ver. Até que um dia o problema foi se tornando cada vez mais grave e ele teve uma queda, teve um TCE. Um TCE é um traumatismo crânioencefálico. Quem trabalha
na área da saúde sabe tão bem quanto, né? Quanto é grave. E ele ficou por semanas em coma e permaneceu hospitalizado na UCE, que muita gente conhece como semi-UTI, por 3 meses. Só depois ele voltou para casa totalmente acamado. E aí eu entendi, né, que muita coisa tinha que mudar. Durante o tempo que ele ficou no hospital, eu redescobri o meu tratamento. E uma coisa assim que eu indico para todas as pessoas, todas sem exceção, quando você vai conversar, olhe dentro do olho do outro. Porque quando meu marido voltou, né, saiu do coma, por mais de mês, ele não tinha nenhum movimento. Ele só abria o olho e a única comunicação que a gente tinha era através do olhar. E pelo olhar dele eu sabia se era dor, como bebê recém-nascido, né? A gente sabe se é dor, se é fralda, se tá com dente, e assim eu aprendi a me comunicar olhando nos olhos. E aí a nossa comunicação passou a ser diferente. Mas para eu entender tudo isso, eu tive que estudar muito, e só depois de me tornar consteladora que eu comecei a entender tudo que há por trás do problema, tudo que há por trás do relacionamento quando não é legal. Só descobri como eu poderia ser feliz quando eu encontrei o meu lugar. E aí, o meu marido, tanto se ele tivesse com o problema do alcoolismo, como que era uma dependência, hoje ele é totalmente dependente, acho que eu não comentei, mas ele ficou cadeirante, ele é totalmente limitado, ele não sai da cadeira de roda. Então, para sentar no sofá, na poltrona, eu tenho que colocar, para levar na cama, eu que tenho que colocar, para tomar banho, eu que tenho que dar, para comer, eu que tenho que pôr na mesa. Então, assim, hoje ele é totalmente dependente da cadeira de rodas. E hoje eu respeito. Poderia ter respeitado o alcoolismo, né? De repente ele ia ter mais força para sair dele. Mas eu precisei viver tudo isso, eu precisei aprender tudo isso. Então eu sempre digo para as pessoas, né, que um relacionamento, independente de com quem é esse relacionamento, se é com o seu filho, que se é com a sua mãe, com o seu pai, com o seu marido, com o seu amigo, precisa existir respeito. Mas para que você respeite o outro, primeiro você tem que se respeitar. E para você se respeitar, você tem que primeiro saber qual é o seu lugar. Sim. Porque se você não conhece o seu lugar, você não se respeita porque você sofre por situações que você nem imagina. E que está muita coisa. Então, quando a gente muda o nosso olhar, quando a gente busca o que eu preciso enxergar através disso, quando a gente começa a se perguntar, e cada resposta que vem você faz outra pergunta, e cada resposta que vem você vai fazendo outra pergunta, você vai mergulhando num mundo que a gente nem imaginava que existia. E aí você passa a aceitar cada um do jeito que é. Ninguém precisa mudar. Aí você passa... É verdade. Hoje em dia, né, como a gente estuda bastante constelação, a gente aprende a olhar para o outro de uma outra forma, né? Não que você precise estar com alguém não aceitando aquela pessoa. Se você não aceita um comportamento, se você não aceita um vício, ou algo até mais grave que isso, é todo o direito da pessoa a deixar, né? A seguir o seu caminho. Mas muitas pessoas, elas não conseguem fazer isso, né? Elas ficam presas num relacionamento e elas não conseguem também nem se conhecer, nem conhecer o outro e saber o que por trás do que está acontecendo com o outro existe. Que existe coisas por trás, né? A história do outro carrega muita coisa.
Porque a gente, assim, hoje eu não olho mais para o que o outro está fazendo. Hoje eu olho mais para mim, porque eu tenho que viver essa situação com alguém. Uhum. Hoje eu pergunto isso. Por que eu estou tendo que viver essa situação com essa pessoa? O que tem por trás disso? Então, às vezes a gente falando isso parece que você quer ser melhor que os outros. Nada a ver, né? Ninguém quer ser melhor do que os outros. Mas quando você passa a compreender melhor que tudo que chega até você é necessário, que tudo que chega até você é porque tem um aprendizado, quando você compreende isso, você começa a olhar de outra forma para tudo que chega. Porque, como eu disse, né, quando você falou do meu livro, a dor mais profunda que eu vivi no decorrer da minha vida, e o mês que vem eu vou fazer 61 anos, então o que eu vivi nesses 58 anos da minha vida, antes de acontecer o acidente, e o que eu vivo hoje é totalmente diferente. O aprendizado que eu tive nesses últimos 1 ano, 2 anos e meio, assim, eu não aprendi o que eu vivi a vida inteira. O que eu aprendi a minha vida inteira, eu não aprendi o que eu aprendi nesse período. Por quê? Foi uma dor muito intensa, onde eu tinha duas opções. Ou eu entrava em desespero, saía correndo e não encontrava saída, ou eu aprendi a ter esperança e buscar uma forma de conviver com aquilo daquela forma. Então, depois que aconteceu tudo isso, eu nunca me perguntei por que está acontecendo isso comigo, por que está acontecendo isso com ele. Eu só perguntava, para que está acontecendo tudo isso? E cada vez que eu perguntava para quê, eu aprendi uma coisa nova. E uma das coisas, assim, tanto que no meu livro tem uma parte enorme do livro, onde eu falo da gratidão. Uhum. É Porque verdade. a gente tem que aprender a ser grato. Porque a gente sempre quer mais. A gente quer mais, sempre quer mais do que o outro está oferecendo. E quando o outro não tem nada para te oferecer, porque ele não tinha nada para me oferecer. Foram 3 meses no hospital onde ele não tinha nada para oferecer. Ele não falava, ele não se movimentava, ele não comia, ele estava assim, era totalmente debilitado. Mas o brilho no olhar dele era suficiente para mim continuar investindo e fazendo. Então aí eu comecei a entender que o outro não tem obrigação de te dar nada. Se Você tem que estar algo, pronto. se você está inteira e algo compensa você, então você trabalha o dia inteiro em função de alguém. Se o brilho no olhar já é o bastante para você, é o bastante para você. Mas a gente... Então, né, falando um pouquinho de constelação familiar, há uma lei sistêmica que muitas pessoas acabam infringindo nos relacionamentos, que é a lei do equilíbrio entre dar e receber, né? Sim. E assim, a gente acaba acreditando que quanto mais nós fazemos pelo outro, aquilo mais vai voltar para a gente, né? Que o outro também vai ver que a gente está fazendo tanto e vai corresponder. E o que acontece geralmente é o contrário, né? As pessoas, às vezes, elas se doam, elas fazem tudo pelo outro e o outro acaba, às vezes, não correspondendo e até pisando na bola e até indo embora, né? Quando a gente vê os relacionamentos, a maioria dos casos, aquele que termina o relacionamento é aquele que mais recebeu, né? É interessante por esse lado, porque a gente acaba, porque Bert Hellinger falava, né, que as relações elas precisam ser equilibradas.
Então é aquela coisa, né? Você dá um pouco e permite que o outro te dê um pouquinho mais. E você recebe, né, com gratidão, e você dá mais um pouco, um pouquinho mais do que ele deu, e permite que o outro dê um pouquinho mais. Então eu falo para você que o que acontecia no meu relacionamento é que eu não permitia que me desse nada. Eu queria dar tudo, né? Então eu sempre fui essa mulher que fazia, acontecia, das tripas coração, sempre sobrecarregada, né? Trabalhava, chegava em casa, queria fazer tudo e ficava reclamando, né? Nossa, não faz nada, não me ajuda. Mas eu, quando ele ia fazer alguma coisinha, lavar um prato, eu passava a mão e falava assim, tá engordurado. Então, Não, assim, não, eu não permitia, né? E hoje em dia, assim, eu vejo uma mudança muito grande no meu relacionamento em relação a isso, que eu recomendo para todas as mulheres, né? Porque, assim, hoje em dia, eu mal faço alguma coisa em casa. Meu marido tá em casa, ele faz as coisas de casa e eu tô trabalhando, né? Agora eu tô de férias, a gente divide as funções, né? Eu vou fazer lição com a Ana Bia, você vai fazer o almoço. Eu vou fazer tal coisa. Não, antes eu ficava uma louca dentro de casa, sobrecarregada, xingando todo mundo, brigando com criança, brigando. E é muito pesado viver assim, né? E não precisa viver dessa maneira. e você vou pegar o seu gancho, né? Eu, durante a vida inteira, você disse, né, que eu sou empresário, tenho uma loja de aluguel de roupa de festa. Eu trabalhava com buffet, com decoração, com a roupa da noiva. Então, eu fazia o pacote, eu trabalhava feito uma maluca. E eu sempre exigia dele aquilo que não era o sonho dele, era o meu. Mas eu achava, e olha o maior erro que a gente comete. A gente acha que o nosso sonho tem que ser o do nosso cônjuge, do nosso companheiro, da pessoa que está com a gente. E que ela tem Uhum. que lidar com o nosso sonho. E, na verdade, não é assim. Não. E se o sonho dela é algo menor do que aquilo dentro do padrão, é algo mais simples, a gente acaba desvalorizando o outro, achando que o que ele faz não tem valor e que ele teria que estar fazendo junto com você, porque o que você faz é que é bom. E aí você desrespeita a história e a vida do outro também. E aí o que É. acontece no relacionamento? Ele mina, ele vai se desmanchando num sofrimento tão grande. E aí acontece um desequilíbrio tão grande, porque o outro até quer dar, mas você Mas não não quer. consegue. E aí o que ele tem, por mais que ele dê, você acha que é pouco. E aí você acha que é você que faz muito, que é você que faz Uhum. tudo. E aí, não. Então, quando aconteceu tudo isso, desse tempo de hospital, de toda essa limitação, quando eu comecei a entender que o que ele tinha para me oferecer era se esforçar ao máximo para poder melhorar um pouquinho. Mas aquele pouquinho era tudo que ele conseguia. Então, Uhum. aí eu comecei a entender como cada um, aquilo que o outro tem para te dar, que às vezes para você é muito pouco, é o tudo que ele tem. Uhum. A gente não olha para isso, porque a gente está vivendo num mundo tão consumista, num mundo tão materialista, que a gente olha para aquilo que é palpável. E Uhum. uma frase do Pequeno Príncipe é que fala, né, do Saint-Exupéry, que fala o mais importante é invisível aos olhos. Sim. E a gente não vê isso. A gente quer aquilo que tem, que aparece, que é grande. E são as pequenas coisas que fazem a diferença na nossa vida. E aí a gente tem que aprender a ser grato pelas pequenas coisas. Lavou, fez o café de manhã. Ao invés de Sim. reclamar que o café está sem açúcar, ou está muito doce, ou que o café está fraco, agradeça. E diga, e no dia seguinte, faça você o café e leve com o pãozinho. É.
É isso que a gente tem que aprender, mas o que, que a gente faz? Ao invés de agradecer por aquilo que veio mesmo, que não foi aquilo que você estava esperando, mas era, você não perguntou se era tudo, ele sabia fazer café. De É. repente, ele tentou de todas as formas para fazer um café, achando que ia te agradar porque ia levar para você na cama. E aí, vou tomar café, nem escovei o dente ainda. É, exatamente. Eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa. E E eu aí, não enxergava. Eu não enxergava que eu era assim, porque eu me achava muito boa, né? Então, assim, imagine, eu sou ótima. Eu sou a melhor pessoa do mundo. A perfeita. E eu não conseguia enxergar, né, que faltava eu receber tudo o que ele podia dar de bom grado e agradecer. E com isso é um incentivo muito grande para a pessoa melhorar cada vez mais, né? Eu falei para você uma vez, a gente estava fazendo uma constelação, você lembra? Que eu, a, gente- a gente estava fazendo. Eu estava com muita fome, né? Eu fui fazer a constelação com você, a gente fez uma constelação com representantes e com bonequinhos, lembra? E, e eu tava com fome, mas não ia dar tempo de comer. Daí eu só comentei, eu falei assim, nossa, tô com fome, depois eu vou comer alguma coisa que não vai dar tempo. Daí a gente fez a constelação, a gente ficou aí 1h30, mais ou menos, né? Na hora que eu saí da constelação, tinha um risoto lá pronto, maravilhoso, sabe? Cheio. E você até mandou mensagem falando: eu acho que eu quero fazer constelação quase todo dia, porque eu terminei a constelação, meu marido tinha feito e mandou até a foto. Olha o risoto que ele preparou. Então, é só que isso. eu sou uma pessoa que eu não sou muito apaixonada por risoto, né? Se fosse antes, eu ia falar assim, ai, não acredito que você fez risoto. Nossa, eu não gosto, tipo. E tava uma delícia. É que, assim, o meu paladar não é, se eu fosse escolher num restaurante, não seria o prato que eu iria escolher, mas estava perfeito, entendeu? Agora, o quanto que eu não diminuiria a pessoa se eu falasse, ah, eu não gosto disso, né? Quer E dizer, tá, assim, ele não tinha é que naquele. ele fez o melhor que ele podia. E a cozinha tava um caos, né? Né? Mas eu não falei nada. Se fosse antes, eu já ia falar um monte. Mas olha a cozinha, o jeito que tá. E depois o fato de eu não falar nada, depois ele foi, limpou, né? Então, assim, a gente tem que ter muita paciência no relacionamento. Se a gente quer que dê certo, né? Por muitas vezes eu quase me separei, assim, por ser muito intolerante. E hoje em dia eu vejo o quanto de força a gente pode colocar, né? Força de vontade, ânimo, para que as coisas fluam. Não estou dizendo que ninguém precisa ficar com quem não gosta, né? Se não há amor, se não há nada de bom num relacionamento, é claro que as pessoas devem seguir cada um o seu rumo, e isso é muito melhor caso não haja ainda o amor. Mas enquanto há amor, eu acho que vale a pena investir. Investir. Sempre. E assim, ó, um relacionamento, até dentro de uma casa, não só o casal, mas o relacionamento com o filho, o relacionamento com o cunhado, o relacionamento com o irmão. A gente tem que ter consciência de que cada um é cada um. Porque a gente costuma ser muito exigente. E muito exigente com cada um que está à nossa volta. Quando a gente Uhum. entende que o outro, mas o outro é muito preguiçoso, é preguiçoso para o seu modo de viver. Para ele, tá certo ser assim. E ainda ele vai dizer que você é muito acelerado. Então, a gente tem que sair da caixa, sair do seu lugar, se colocar no lugar do outro e olhar para nós pelo ângulo que o outro olha. Porque quando a Uhum. gente muda o nosso olhar e calça o sapato do outro, a gente enxerga de outra forma. E Sim. aí, uma das coisas assim, mais lindas que eu aprendi, isso me ajudou muito a não sofrer. Hoje eu sofro muito pouco,
duas palavras assim que são base na minha vida. Sem julgamento, sem comparação. É verdade. Se você julga, você compara, porque para julgar você vai comparar com outra coisa. Se você não compara, você entende que o outro é daquela forma. E você pode gostar ou não. Se você gosta, bom. Ainda eu até uso a frase assim, se você gosta, bem. Se não gosta, amém. É verdade. Por quê? Se você gosta do jeito do outro ser, que maravilha. Dá para continuar esse relacionamento. Se você não gosta, você não é obrigado a viver num relacionamento com ninguém. E por que que a gente insiste em conviver em relacionamentos que fazem mal? Porque a gente tem a expectativa de querer mudar o outro. De que a gente vai conseguir fazer com que o outro mude. E aqui Na verdade, a vida inteira frustrado. frustrado. Na verdade, né, a constelação explica bem esse processo, né, de querer salvar o outro. É uma arrogância você querer salvar o outro. Né? Só E isso vem de lá de trás, né? Isso vem dos pais. Isso vem do julgamento, vem da da história. história familiar. Mas só uma pessoa neste mundo conseguiu salvar. E essa pessoa já salvou todos. Ela já fez o papel. A única pessoa que pode salvar é Jesus Cristo. Ele já fez o papel. Ele já ocupou o lugar de salvação. Então não cabe mais ninguém nesse papel. E por que que a gente insiste? Por quê? Porque a gente não entende. Quando a gente entende isso, quando a gente respeita isso, quando a gente para de julgar, como é que ele fala? Não julgue para não ser julgado. Com a mesma medida que você mede, você vai ser medido. Agora, se você não mede, você não vai se preocupar com o julgamento do outro. Aí você vai ser o que você quer ser. E vamos falar um pouquinho sobre esse estar no seu lugar, né? Qual que é o lugar de cada pessoa, né? Às vezes a gente nasce numa família e quando a gente nasce, a gente já ocupa um lugar naquela família, a gente tem o nosso lugar, que é um lugar de filho, um lugar de irmão. Às vezes a gente nasce numa família que já tem outros filhos, então a gente tem um lugar de filho, lugar de irmão. Mas muitas vezes, né, a gente quer ocupar aí um lugar que não é o nosso, né? Às vezes a gente quer ocupar o lugar de um irmão, a gente é o irmão mais novo, a gente quer se comportar como o mais velho, a gente olha para uma dificuldade dos nossos pais, né? E quer salvar os pais, então a gente se coloca como grande perante eles, ou a gente acaba se metendo no relacionamento dos pais, ou a gente julga a tal ponto um pai ou uma mãe baseado no quê? Baseado em comparação, né? A gente tem aí os modelos no mundo todo do que é ser um bom pai, né? A gente rotula o que é ser um bom pai, o que é ser uma boa mãe. Então a gente olha para os nossos, a gente fala assim, não, meu pai não foi um bom pai, ou minha mãe não foi uma boa mãe, foi deficiente nisso ou naquilo. E quando a gente cresce e vai para a vida adulta, a gente acaba atraindo para a nossa vida justamente aqueles modelos que a gente julgou, né? E aquela história se repete. Tudo isso para quê? É aquele famoso, né? Que Jesus dizia, não julgueis para que não sejais julgados. A gente acaba vendo que não é tão fácil assim estar no papel deles, né? Quando você for mãe, você também não vai ser perfeita, você também vai errar. Então a constelação familiar, ela ajuda você a se centrar, a estar no seu lugar. Tanto a mulher estar no lugar de mulher e não de mãe do marido. Isso é uma coisa que acontece muito nos relacionamentos. E falando de relacionamento, a gente não pode deixar de falar disso, né? Que se você, mulher, está no lugar de mãe, você precisa sair desse lugar. Não é fácil sair desse lugar, porque para o outro é confortável
ter alguém nesse lugar, né? Isso já mostra um déficit, isso já mostra uma carência, mas é interessante sair desse lugar para você viver realmente um relacionamento, né? Que relacionamento é dois, homem e mulher. O homem, ele entrega o masculino para a mulher recebe e entrega o feminino. Se você está numa função materna do seu esposo, ou se o esposo está numa função de pai da mulher, isso não vai acontecer de uma maneira fluida. Vocês vão ter muitos problemas, problemas com os filhos, problemas de hierarquia. E aconteceu comigo também, né? Não sei se aconteceu com você isso já, de se comportar como mãe, né? Do marido. Quando a gente quer ditar regra, quando a gente pode se comportar de mãe do marido de duas formas. A gente pode fazer tudo por ele, achando que ele não é capaz, né? O homem, ele tem essa necessidade de estar à direita, né? Não é machismo, mas o homem, ele precisa conduzir, né? Você precisa deixar ele conduzir. Se você não consegue deixar ele conduzir, você quer conduzir tudo, você quer tratar ele como criança, sabe porque ele não sabe? Tem mulher que até faz o prato do marido e trata o marido como criança. Eu vejo no hospital, às vezes eu tô na triagem, eu pergunto, entra um homem, né? Homem, você sabe que é crianção. Ele se coloca nesse papel. Então o homem chega lá com febre, a mulher atrás, eu pergunto, o que aconteceu? Qual é a sua queixa? A mulher já começa. Aí ele tá com febre, porque não sei o que. Eu falo, calma, deixa ele falar, né? Então a gente... Não, eu quero saber dele. Eu já corto, tipo... né? Então, tem duas formas. Essa forma que é ser a mãe, você achar que o outro é menor, ou a forma de você também ser autoritária. Mãe faz isso também, né? Você não vai fazer isso, você não vai agir de tal forma, você não vai comprar isso, sem conversar com o outro, né? Isso é uma coisa que acontecia muito comigo, das duas formas. Eu tive que aprender e foi muito difícil. E eu tenho certeza que você, no seu livro, conta isso também, né? Essa parte sua. Essa parte de mandar, de dar ordem, ele falava. Ela só sabe mandar. Porque eu era muito autoritária em todos os aspectos. E eu achava que só o que eu fazia estava certo. Eu não dava autonomia. Eu podia fazer tudo sozinha, como se eu fosse grande. E ele tinha que pedir licença como se ele fosse pequeno. Ele tinha que pedir autorização. E ele não aceitava a condição. Então, era um conflito enorme. Porque a gente acaba ocupando o lugar de mãe. E outra coisa que você estava falando aí na hora de cada um ocupar o seu lugar, muitas vezes a irmã acaba ocupando de mãe do irmão. Sim, e aí acontece muito. Fica numa desordem tão grande, porque ele fica sem saber quem é a mãe dele. Ele fica sem lugar. Porque ele não enxerga a mãe como mãe, ele enxerga a irmã. E aí ele fica sem referência, porque quem preenche o mundo interno é a mãe. E se ele não reconhece a mãe como mãe e olha para a irmã como mãe, ó a confusão que virou. Vira. Na minha casa, eu era mãe de todo mundo. Eu era mãe da minha irmã, eu era mãe da minha mãe, a mãe do meu pai. E eu não conseguia ser a mãe da minha filha. Exatamente. Não conseguia. Você estava tão ocupada sendo mãe de tanta gente que na hora de você ocupar o seu lugar de mãe, ele já estava preenchido. Estava preenchido. E assim, eu tinha uma grande dificuldade de lidar com ela. Coisas normais, birra, hierarquia, sentimento de culpa. Eu tinha um sentimento de culpa tremendo, porque eu não estava no meu lugar, né? E como é gostoso quando você sai desse papel de querer abraçar tudo e fica no seu lugar. Só no seu lugarzinho. Né? E o mais maravilhoso é quando você entende que você não precisa ser perfeita. Eu não preciso ser perfeita. Eu só preciso ser quem eu sou. É verdade. Eu tô dando risada porque hoje eu fui levar minha mãe fazer uma cirurgia de catarata, né?
E eu nem nunca tinha acompanhado e é muito rápido, né? Só que na hora que saiu da cirurgia, a enfermeira veio falar comigo. E ela é minha amiga, né? Eu trabalhei com ela em outro hospital. Ela falou: Paula, a sua mãe é muito teimosa. Eu acho que a sua mãe não dá para ela ficar sozinha na sua casa, na casa dela, porque eu acho que ela vai fazer tudo errado. Ela vai perder essa cirurgia. Porque eu conversei com ela, todas as orientações que a gente dava para ela. Ela falava assim, não, mas eu vou fazer só um pouco. Não, mas é isso, pode fazer assim, sabe? E ela vai perder a cirurgia. Não pode olhar para baixo, não pode pegar peso, não pode abaixar. Daí eu falei, ela falou, o que vai fazer? Eu falei assim, eu vou levá-la para minha casa, né? Só que se fosse antes, eu já chegava e falava assim, você vai para minha casa, pronto, acabou e vai. Daí eu falei para ela, eu falei assim, mãe, você quer ir para minha casa? Dela, não, porque eu quero ir para casa, porque tem roupa para recolher, porque não sei o que. Eu falei, mãe, você vai perder a cirurgia, tipo assim. E daí no fim eu consegui falar de um jeito que ela falou assim, tá bom, eu vou para sua casa, mas seu pai não vai aguentar ficar sozinho, porque não sei o que. Daí eu falei assim, não, ele fica bem, 3, 4 dias, né? Daí fui na casa do meu pai, só falei assim, ela vai ficar em casa porque ela precisa pingar colírio de 2 em 2 horas, não pode pegar peso. Eu acho melhor ela ficar lá. Daí ela ficou brava porque ele não ligou. Tipo assim, ele falou, não, pode ir. Ela olhou assim. Ela falou assim, e você vai se virar como? O que você vai fazer sem eu aqui? Ah, eu me viro, pode ir, tipo. Quando a gente precisa aprender uma coisa, se a gente for, vão chorar uma semana, 15 dias, vai ter os que vão sentir falta, mas a vida vai seguir, A vida segue. vai seguir, porque a gente acha, e eu achava que eu era insubstituível. Eu achava que ninguém fazia melhor que eu. Eu achava que ninguém podia fazer se eu não tivesse junto. Hoje, eu entendo que todo mundo pode fazer, cada um do seu jeito. Não é porque eu faço assim que você vai fazer assim, mas a hora que ficar pronto, vai ser usado do mesmo jeito. E aí a gente começa a entender que nós não somos insubstituíveis, que nós não temos que ser perfeito, e a vida vai ficando tão leve quando você começa a pensar assim, que aí você fica, peraí, o que eu tenho que fazer com a vida? Viver da melhor forma que eu puder viver, me relacionando bem com as pessoas que me fazem bem. E as que não me fazem bem? Não preciso continuar correndo atrás da amizade delas, nem do relacionamento delas, nem de nada, porque eu paro de comparar. E aí, para mim, não tem o que tá o melhor e o pior. Tem aqueles que flui uma energia boa comigo e tem aqueles que não. E todos têm que. É que nem perfume. São todos os perfumes que a gente gosta? E aí, você é obrigada a usar todos? Não, você só usa aqueles que você gosta. Mas e os outros? Os outros tem quem gosta. E é para os outros que ele foi criado, não foi para você. Mas é difícil a gente entender isso. Bela ótica. A gente quer usar aquele perfume que enjoa, que a gente não gosta, mas eu tenho que usar porque eu ganhei. Não, você ganhou, você não tem que usar. Aquela pessoa que você conheceu, você não tem que se relacionar com ela sempre. Seja educado, seja respeitoso, mas deixa ela seguir a vida dela, você segue a sua. Ah, mas e o marido? Ele não é do jeito que eu queria. Então, por que você escolheu ele? Porque algo de bom ele tinha. Então, vai buscar dentro do olho dele aonde que está aquela pessoa que você perdeu no meio do caminho. Porque ela está lá dentro. E aí vai ver se ela mudou por causa do seu comportamento ou se foram outros comportamentos que levou a essa mudança. Se foi o seu comportamento, volte a ser ou a viver de uma forma mais leve, como era quando você conheceu, que com certeza o seu relacionamento vai voltar.
E é difícil a gente fazer isso, porque a gente atropela, a gente não para pensar. A gente segue e vai exigindo. E as coisas não vão se encaixando e eu vou exigindo que se encaixe. E não cabe, é como se você casasse há 40 anos atrás, como eu, usasse o manequim 40, 38, 40, e hoje eu quisesse colocar o meu vestido de noiva, se é que ainda ele tivesse aí. Eu vou caber? Não. Então, tudo mudou. Então, não adianta eu querer continuar que o outro seja do jeito que ele era, se eu já não sou mais como eu era. Uhum. E a gente fica buscando no outro aquilo que a gente via. A vida foi mudando, as circunstâncias foram sendo trocadas, as coisas foram acontecendo, os traumas acontecendo, mas aí eu quero aquele que há 40 anos eu disse sim. Só que eu não sou mais aquela que disse sim, mas eu quero que ele Uhum. continue sendo. Então, um relacionamento para dar certo não é o outro que precisa ser diferente. É eu olhar para dentro de mim, entender onde eu mudei e o que levou o outro a mudar e o porquê a nossa vida mudou e eu posso ainda conviver com ele de uma maneira mais madura. Sim. Daí a vida flui. Mesmo, como eu digo, né? A vida flui, mesmo na cadeira de roda, mesmo pegando no colo. Na hora que eu tá pesado, tá, e não ajuda, eu fiz assim, ó, pelo amor de Deus. Você se vira aí, eu sou a mãe. Eu vou Exatamente. segurar, não sou sua mãe. Então, e é nessas brincadeiras eu entender que eu não sou sua mãe. Mas por muito tempo eu achei que eu era. E no Uhum. achar que eu era, eu impedia que ele pudesse ser quem ele era. E muitas Uhum. vezes a gente faz isso com todos. Ah, mas e com os filhos? A gente faz a mesma coisa? Você ainda pode, porque a sua é bebê. Mas eu posso fazer com o filho que eu fazia quando eles tinham 7, 8, 10 anos? Não, Tem de jeito 40 nenhum. anos. Eu posso Eu chegar acho para que ele e falar, não é assim que é para você fazer, mas tem mãe que ainda continua ocupando esse lugar. Ocupar o lugar de mãe não é ser autoritária sobre o seu filho, é ter uhum. autoridade. É diferente. E a gente acha que ter autoridade é ser autoritário. E é muito É, diferente. Ter autoridade é ele saber que você é a mãe e que você está sempre pronta para entregar. Que ele tem uhum. alguém que se importa com ele, que está sempre pronto a entregar. Ser autoritária é tratar um filho adulto como se ele fosse uma criança. Você está desrespeitando o seu filho fazendo isso. Uhum. E às vezes a Exatamente. gente muda todo o conceito e vai na autoridade de mãe, mas eu sou a mãe. Que bom, parabéns. Seu filho cresceu, parabéns. Ele é o que ele é hoje por tudo que você ensinou. Mas não foi só você que ensinou. O mundo ensinou, a faculdade ensinou, os amigos ensinaram, o lugar onde ele convive também ensinou. Respeita. É Respeita verdade. quem ele ensinou. E a gente tem Você uma falou, dificuldade muito grande para isso. você falou uma coisa interessante agora, né? Porque a gente está falando sobre relacionamento, mas a gente está falando de todos os relacionamentos, né? Relacionamento homem-mulher, amizade, relacionamento de mãe e filho. E relacionamento de mãe e filho, as mães muitas vezes olham para o filho, principalmente para o filho homem, né? Como se ele fosse um eterno bebê. E isso causa Não é. uma série de problemas. E aí o relacionamento fica mais difícil ainda, porque esse filho com certeza tem uma família e tem uma esposa, e aí a mãe autoritária vai criar problema com a esposa. Aí acontece um problema sério chamado
sogra e nora. Que aí acontece um problema muito sério de discórdia na família. Eu tenho a minha nora, assim, eu amo a minha nora e eu sei que ela também me ama. Porque ela está aqui quase praticamente todo dia. E a gente tem uma ligação muito intensa, muito profunda. Eu falo que ela é minha filha do coração. Eu não vejo ela como minha nora, ela é minha filha. E a gente tem uma relação, assim, de muito, muito, muito boa. Tanto que, às vezes, meu filho até tem ciúme, porque eu andei levando ela para fazer uns cursos, e ele ficou muito bravo comigo e com ela. Porque ele falou, minha mãe já é meia doida desse negócio de constelação, agora leva a minha mulher também, pronto, agora pirou as duas, né? Mas a gente fala a mesma linguagem. Conhece a Patrícia, ela é uma pessoa incrível. A minha mãe, junto com a gente. Amar um filho é deixar ele crescer e tratar o filho conforme a idade que ele tem, né? Deixar ele fazer as escolhas. Sim. Ele faz as escolhas, não é você que faz a escolha dele. Você pode até sofrer com a escolha que ele fez, mas você tem que respeitar a escolha que ele fez. É difícil. E vai ficando cada vez mais difícil. Tem uma frase que diz que ser mãe é padecer no paraíso. É por aí, porque você quer fazer diferente, mas não pode. Você quer tomar uma posição, mas você não cabe mais nela. E aí a vida tem que seguir. E se você quiser ter o filho adulto, idoso, perto de você, dê liberdade para ele. Porque senão ele se afasta. Ninguém quer viver sufocado. Se a mãe sufoca, o filho foge. Eu uma vez assisti uma palestra, meus filhos eram pequenos, e nessa palestra ela falava assim, o seu filho tem que ser como uma pipa, que você solta no vento. E aí, quanto mais venta, mais linha você dá. Solta, solta, solta a linha, deixa ele voar. Mas que a hora que o vento fica muito forte, que você percebe que a pipa vai romper, você enrola e traz a linha de volta. E vai enrolando a linha e traz a pipa de volta. Então, isso ficou muito forte. Então, a gente tem sim que deixar o filho voar. Mas ele tem que saber que ele tem para onde voltar. Em qualquer fase da vida dele. Que ele tenha onde se apoiar. E outra coisa linda, assim, que eu ouvi é que filho tem que ter, ele pode voar para onde ele quiser, mas ele tem que saber que sempre vai ter um ninho esperando por ele. Então, ele pode passar por qualquer crise na vida, perder o emprego, está sufocado, não tem onde trabalhar, não tem como sustentar os filhos, mesmo que o pai e mãe não tenham condição financeira, mas vai dar a força que ele precisa para seguir. É verdade. Isso, né? Mesmo que não tenha como fazer. Então, a relação eu falo que qualquer tipo de relação, independente de qual seja, existe uma coisa que é primordial, chama respeito. Respeitar o indivíduo como indivíduo, ele não é seu. A gente acha que é porque é filho da gente, é nosso. Eles não são nossos. Eles são deles. A gente só está aqui para cuidar, para apoiar e para amparar. E as pessoas com quem se relacionam com a gente também, não é o meu amigo, o meu colega de trabalho, o meu professor, nada é meu. Eles estão. Não é a Ana Paula, minha amiga. É a Ana Paula, aquela pessoa com quem eu aprendi a conviver, admirar e que eu tenho o maior carinho, mas não é minha. Ana Paula é da Ana Paula. Quando a gente entende isso, aí as coisas ficam mais tranquilas, fica mais leve. Todo mundo tem direito de errar, ninguém tem que ser perfeito.
e a gente aprende a conviver com a imperfeição. A gente só consegue se relacionar bem com os defeitos que a gente consegue conviver. Porque com qualidade a gente convive com qualquer uma. É, Então, defeitos em que a gente não consegue conviver. Então, se aquela pessoa tem, ela não vai permanecer na sua vida. é verdade. Miriam, tá dando quase uma hora aí, se já não deu. Então, Demais. mas a gente sempre fala muito, né? Graças a Deus. Miriam, eu queria agradecer muito você. Para quem não conhece a Miriam, o Instagram dela é Miriam Lousada da Silveira, né? Tudo junto, Isso. né? A Miriam Miriam é Miriam Miri com I. no fim. Miriam. É. A Miriam, ela é escritora desse livro, Descobrindo a Felicidade. E esse livro, eu vou dar o meu depoimento aí do livro, Miriam, que, assim, foi um livro que eu fazia o curso de constelação familiar, e a Miriam, ela é uma turma ou duas mais avançada do que eu, né? Então, ela dava algumas aulas, assim, aliás, a Kátia dava as aulas, e vocês faziam as constelações com a ajuda dela. E no final do curso, você tinha terminado de escrever o livro, né? E você deu um depoimento, e eu fiquei com vontade de ler esse livro. E daí, quando terminou o curso, você se formou, você começou a dar alguns plantões de dúvida para minha turma. E eu perguntei para você, e o seu livro, como faz para comprar? E você me deu o site que tinha que comprar, né? Na Amazon, não lembro. E eu comprei o livro chegou depois de uns 2 dias à tarde, ele chegou 3 horas da tarde. Quando era 11 horas da noite, eu tinha lido o livro. E o livro não é fininho, não. Ele tem umas 180 páginas, se eu não me engano. Né? Mais ou menos isso. 162, é. E assim, é um livro que você não consegue parar de ler. Você começa a ler o livro, chama Descobrindo a Felicidade. Ela conta a história da vida dela aqui, né? Como que no meio da dor, de um pior momento da vida dela, ela descobriu a ser feliz. Aí a Lenise está perguntando, deixa aqui o site. Como faz para comprar seu livro, Miriam? Então, pode me mandar pelo direct, que aí eu mando o link do Hotmart, e aí É pode comprar. Hotmart. E aí É pelo eu mando Hotmart. pelo Hotmart, ou qualquer coisa eu posso enviar pelo correio também, porque no Hotmart você vai comprar direto já o digital. Mas eu tenho físico também, e aí a gente manda uma mensagem para mim no direct, que aí eu já explico direitinho. E mando Eu gosto do livro físico, não gosto de ler nada na tela, gosto do físico. Então eu comprei, eu li em um dia, em algumas horas, e eu mandei uma mensagem para você. Eu amei o seu livro. Daí, nossa, eu amei mesmo, porque assim, o livro conta muita verdade, e eu sou da enfermagem, conta aí os bastidores do hospital, como que era. E eu acabei emprestando esse livro para mais de 10 pessoas. Olha que Né? legal! E daí você me mandou 2, eu não consegui ainda deixar lá, por quê? Porque não tá tendo visita, e eu tenho planos para esse livro, de deixar num lugar especial, onde as pessoas possam ler, e se eu deixar lá, esse livro, ele não vai cumprir o papel dele, né? Então, eu estou esperando passar essa época aí de Covid, onde as famílias de pacientes de UTI vão poder visitar os pacientes, e daí esse livro eu vou entregar. Fica lá. Isso. Mas é um livro, assim, para quem está passando por um momento difícil, de hospitalização, é um livro que agora, nessa época de Covid, onde muita gente tem familiares hospitalizados, familiares que estão até desenganados, é um livro muito bom de se indicar, de se dar de presente, de ler, sabe? E você lê rapidinho, é muito bom. Eu sou fã da Miriam. Muito obrigada, Ana. E foi escrito assim de uma forma, né? Eu comecei a escrever dentro do hospital. E foi uma ideia da assistente social para que eu escrevesse. Ela falou: por que você não escreve
você tem lidado com uma situação tão difícil de uma forma assim tão bacana. Eu fiz, imagina eu escrever um livro, ela falou, comece a descrever o que vai acontecendo, você vai ajudar muita gente. E realmente eu tenho tido assim muito feedback, né, que o livro mostra para a pessoa o que a fé pode fazer, o que a gratidão pode fazer na vida da gente. E aí eu nem contei para você, né? Porque eu termino o livro contando de uma reforma que foi feita, mudou tudo. E as coisas não param, porque cada vez que eu preciso de algo, vem algo mais assim, maior ainda. E agora eu acabei construindo uma piscina na minha casa. Não acredito, já está pronta? A piscina está muito legal. E eu construí essa piscina por conta da reabilitação do Celso, para ele poder fazer exercício. E Deus é tão maravilhoso que as coisas vão acontecendo, e não só aquilo pequeno que você pensa, mas é grandioso. Então, hoje, assim, o meu quintal está transformado. Como a gente não pode, Deus é tão maravilhoso, assim, como a gente já não pode mais viajar, os nossos sonhos de viagem já foram cancelados, a gente só viaja quando a família viaja junto, porque precisa de muita gente para ajudar. A gente criou um ambiente dentro da nossa casa que a gente pode usufruir, onde meus netos vêm todo dia. Então, as coisas acontecem de uma forma assim, surpreendente. E quanto mais eu agradeço, mais bênção acontece na minha vida, mais Deus abençoa e o dinheiro aparece de fontes inexplicáveis. E vem, e quando você pensa que não vai ter condição e aparece outra coisa, porque quando você toma o seu lugar, quando você ocupa o seu lugar, quando você respeita a vida do jeito que ela é, coisas surpreendentes acontecem na nossa vida. E é isso que eu queria deixar para todo mundo. Se relacione bem com você, que automaticamente você vai se relacionar bem com o seu cônjuge, com os seus amigos, com os seus filhos, com a sua família. Ocupe o seu lugar. E a Ana é uma excelente consteladora, já me constelou, uma constelação da qual foi assim muito linda. E quer encontrar o seu lugar é através de uma constelação familiar. Você vai descobrir quem é você, qual o seu lugar que você tem que ocupar. Estude um pouco a respeito das três sistêmicas, a hierarquia, pertencimento e o equilíbrio em dar e receber. Quando você respeita isso, tudo flui na sua vida. E quando você deixa a vida fluir, as bênçãos vêm assim e vêm em cachoeira. E aí, aquilo que parecia terrível na vida da gente, se torna bênção. E ter uma é só uma forma de se locomover. E tudo bem. E tá tudo bem. O livro se chama Descobrindo a Felicidade. É isso aí. E a gente descobre cada dia. A gente descobre que a gente pode ser feliz. O quanto a gente quiser. É isso mesmo. Miriam, muito obrigada. Muito obrigada. Você sabe que eu amo muito você. Manda um beijo pro Celso, tá? Tá. Eu pra até sua vou... filha. Aqui só para você Cadê ver. O Celso? Tá lá. Tá assistindo. Tá assistindo TV? Oi, Celso. O ex-presidente Lula falou hoje público. Peraí, vamos ver. Como vai? Tudo bem, Celso? Tudo bem. Tá nadando muito na piscina? Ainda não, Não? Por quê? porque tá muito frio. Tá muito frio. Ele sente frio. Ó, então eu vou falar uma coisa, Miriam. O próximo passo aí é aquecer essa piscina, hein? Não, mas é que não veio instalar ainda o aquecedor, porque o tempo... Ah lá. Aí. Ai, que lindo. Nossa, que chique, eu quero ir.
Aqui você está convidada para vir passar um final de semana comigo, nadar na piscina dentro, e as placas não chegaram ainda por conta da pandemia. Eles não têm do equipamento para colocar, já era para ter colocado. E todo dia eu ligo pro rapaz e não deu ainda para vir colocar as placas do aquecedor, mas Logo tudo vai. na hora que tem que acontecer. Exatamente. Então, é isso que eu queria deixar para todo mundo. Tudo acontece no momento que tem que acontecer. A gente não precisa ter pressa. O universo é sábio. E eu só mostrei a piscina agora, não é para me engrandecer, não, mas é para dizer assim, aquilo que parece impossível, quando a gente acredita, quando a gente se coloca no lugar, quando a gente precisa daquilo, Deus providencia. Como eu digo no livro, tudo que foi necessário foi providenciado de forma assim que eu nem imaginava. E essa foi a última aquisição, está terminando, tá. E isso uniu tanto a minha família. O meu filho é um engenheiro, é ele que fez todo o projeto, e ele tem trabalhado todos os dias depois do expediente. Ele vem e ele faz serviço como se ele fosse ele põe a mão na massa mesmo e trabalha junto. Então, eu só posso agradecer. Agradecer, isso é relacionamento. Quando você se relaciona bem consigo, se relaciona bem com Deus, automaticamente você vai se relacionar bem em qualquer setor da sua vida. E é isso que eu queria deixar para cada um que vai assistir essa live, que primeiro você tem que aprender a descobrir quem é você. Daí você precisa aprender a se relacionar com Deus, que é a misericórdia infinita. E Ele não vai deixar faltar nada que for necessário na sua vida. E vai te surpreender com coisas que você nunca nem imaginou ter. E assim a vida vai acontecendo de forma assim inesperada. E eu sou muito grata por ter conhecido você. Muito grata por, através do meu livro, você conhecer a minha história. Muito grata por, através das constelações, a gente ter se encontrado. Ninguém se encontra por acaso, né? Tudo tem um propósito na vida. E eu agradeço muito a Deus por você fazer parte da minha vida. E agradeço a cada um que vai assistir essa live. E depois, quem tiver interesse no livro, é só me mandar um direct pelo Facebook, pelo Instagram, e entrar no YouTube. Eu tenho muito vídeo lá no YouTube falando muito, especialmente de gratidão, que eu acho que é a chave que abre as portas da prosperidade, é a gratidão. Seja grato pelo pouco que Deus vai te dando muito. Seja grato pelo pouco que Ele vai te dando muito, e a vida vai fluir. Beijo a cada uma das mulheres. Que ser mulher é uma bênção de Deus, porque nós somos o que traz a luz para o mundo. É verdade. Né? Um beijo, fica com Deus. Eu também. Deus te abençoe. Obrigada a todos vocês que participaram. Amanhã a gente tem live também, né? Só para eu não esquecer de falar, sobre dependência emocional com a Leonice, que você conhece também. Sensacional, minha amiga do coração. Um beijo para a Leonice, um beijo para a Soraya, que são, assim, muito, muito, muito queridas, que a gente tem, assim, um relacionamento que começou através da constelação e que permaneceu porque a gente tem algo em comum que é muito importante. Beijo. Boa noite. Agora tchau. Tchau. Tchau.